Vamos lá então, queridos, vamos entender o que está acontecendo ali. Gênesis capítulo 1 começa contando para nós a criação de todas as coisas. Então, como é que, na realidade, fala da recriação. Porque a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, ou seja, a terra já existia. Só que aí então Deus vai remodelando essa terra, ele vai reestruturando a terra, ele vai, de alguma forma, redesenhando a terra. E aí então, quando ele termina ali de fazer o que ele precisa fazer, os animais e tudo mais, chega nesse ponto aonde ele então planeja criar um ser, como ele está dizendo ali, que é semelhante a ele, que tenha imagem, ou seja, que reflete. Quando fala de imagem, fala de refletir, e também conforme a nossas semelhanças, características que ele possui. Agora, o que é interessante? Olha o que ele fala. E dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. O que isso significa? Olha para mim aqui para você não se perder. Quando Deus então cria o ser humano, Deus concede para o ser humano autoridade, poder. É isso que Deus acabou concedendo para mim e para você. E fica claro ali, dominem. Essa palavra dominar, fica muito claro aonde o Senhor está falando que o homem, quando ele foi criado com autoridade, com domínio. Para você entender o que eu estou dizendo, queridos, é mais ou menos assim, óbvio, guardando as suas devidas proporções. Deus, na verdade, tornou o homem como se o homem fosse o Deus da terra. Porque assim como Deus tem domínio lá sobre os céus, autoridade sobre os céus, Deus então pega o homem e concede ao homem esse domínio. Mas em que parte? Na parte terrena de toda a criação. Então é como se nós, os seres humanos, quando nós fomos criados, Deus nos criou como se fosse Deus nesta terra. De modo que, olha o que está dizendo, tudo estava sob o domínio do homem, animais, terra, tudo. O homem deveria governar sobre a terra. Mas aí então entra um detalhe, que é muito interessante. A Bíblia fala que o homem deveria exercer domínio, governo sobre a terra. Ou seja, ele é o gestor, ele é quem administra. Mas vamos falar a verdade. Você acha que o homem tem administrado bem? O homem tem exercido esse governo como ele deveria exercer? Sim ou não? Não tem. E por que não tem, pastor? Por que quando a gente olha para esse mundo, realmente o mundo se encontra uma bagunça? Por que a gente olha para a terra, realmente a terra está uma bagunça, o homem está destruindo com tudo? O que aconteceu? Por que o homem ele não consegue exercer esse domínio como ele deveria exercer esse domínio? Aí lá em Lucas, por favor, Beiro Paulo, no capítulo 4, eu estou só introduzindo para você entender o raciocínio. Versículo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Vai dizer o seguinte para nós aqui, queridos. Isso, presta bem atenção, fixa bem para você entender o raciocínio, até onde nós vamos chegar aqui. Lucas 4, 1. O que diz agora? Vamos ler aqui? Lucas 4 fala sobre a tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado, o nosso Senhor Jesus. Então diz o seguinte, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Segue o Breno Paulo. Onde foi tentado por quem, queridos? Pelo diabo, durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles, teve fome. Pode ir. O diabo lhe disse, se és filho de Deus, ordena a esta pedra que se transforme em pão. Pode ir. E Jesus respondeu, está escrito, nem só o quê, queridos? Nem só de pão viverá o homem. Segue. Então o diabo
o levou a um lugar alto, presta atenção agora, hein? Mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo, segue, e ele disse, eu te darei, olha agora, eu te darei, o que, queridos? Toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Por quê? Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então agora nós estamos observando um outro ponto da história. Se a gente for seguir numa linha cronológica, esse episódio que você está lendo aqui, dessa tentação de Jesus, aconteceu 4.000 anos depois do Éden. Ou seja, depois daquilo que Deus virou e falou assim, olha, que o homem domine sobre todas as coisas, eu concedo autoridade ao homem sobre todas as coisas. 4.000 anos depois, nós estamos nos deparando com esse episódio aqui. Então, pastor, o que aconteceu? Né? Em Gênesis 1, termina ali o Antigo Testamento, entra o Novo Testamento, estamos lendo aí o terceiro evangelho contando a história de Cristo. O que aconteceu nesse interregno, nesse tempo? O que aconteceu nesses 4.000 anos? Por que o diabo então faz essa declaração? Ó, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram o quê? Dados, concedidos, entregues, e posso dá-los a quem eu quiser. O que está acontecendo? É aí que a gente explica a bagunça do mundo. Porque o que aconteceu? Presta bem atenção, queridos. Quando Deus cria o homem, Deus dá para o homem a autoridade sobre toda a criação. Mas o que acontece? Quando entra Gênesis 3, que é o momento que narra para nós a queda do homem, aonde ele aceita a proposta do diabo, de Satanás. Naquele momento, o que ele estava fazendo? Entregando a autoridade que era dele, a quem agora? Ao diabo. Então é muito interessante a gente observar, por que eu estou te falando essas coisas? Porque, amados, às vezes a gente não tem noção do que realmente, o estrago que foi feito quando o homem ele cai. Então você vê a história lá sendo narrada, né? Ah, ele comeu o fruto que a serpente ofereceu, pecou, e a gente acha que foi só isso. Depois, não, o estrago foi muito grande. O estrago daquela queda, daquilo que aconteceu no Éden, foi muito grande. Por isso que é muito crucial você entender aquilo que aconteceu nos capítulos 1, 2 e 3. É crucial para você entender hoje, toda a história hoje. Então o que ele está mostrando para nós? Que se hoje o mundo está do jeito que está, porque ele recebeu o que? Ele adquiriu o que, queridos? Essa a autoridade, e vou dizer para você, foi legítima, tá? Não é que ele roubou não, irmão, ele não roubou nada. Ele não roubou a autoridade de ninguém. É que o homem deu essa autoridade ao diabo. Ele concedeu essa autoridade a quem, queridos? A Satanás. Então, quando você olha o mundo, o que você está vendo? O mundo que é regido por quem? Por Satanás. Por isso que lá na primeira carta de João, o que ele chega a dizer? Que o mundo jaz aonde? O mundo jaz no maligno. Há uma outra citação de Jesus que ele diz, olha, o príncipe deste século está chegando e eu não tenho nada a ver com ele. Paulo vai dizer, olha, o Deus desse século tem cegado o entendimento. Mas por que ele fala essas coisas? Para que a gente possa entender o lugar que o diabo ele tem nesse mundo, na criação. Só que isso só foi possível quando o homem, é mais ou menos isso, o homem faz um acordo com ele. O homem faz uma parceria com ele. Quem entende o que eu estou falando? O homem entra em sociedade com ele. Deu para entender? E aí, então, nesse momento, na tentação de Jesus, o que ele faz? Olha, se você quiser, eu posso te oferecer essa autoridade. Eu posso te dar essa autoridade. Se você quiser, eu posso devolver o quê? Essa autoridade, porque eu tenho ela. Olha como ele diz de novo, se eu puder grifar isso sobre o Paulo. Porque me foram
dados. E posso o quê? Dá-los a quem eu quiser. Quem entendeu até aqui? Quem está entendendo até aqui? Está ficando claro isso para vocês? Sim ou não? Percebeu? Então Deus cria o homem com autoridade, numa posição de autoridade, e é por isso que a gente fala, o homem caiu. Ele perdeu o quê? A posição dele. Deu para entender? É como uma pessoa que é destituída do cargo. É como um impeachment, né? Vamos dizer assim, que um presidente, um governante, ele sofre, ele é destituído, ele perde aquela posição, ele perde aquele cargo, perdeu o cargo, perdeu a autoridade. Ele não tem mais aquela autoridade que ele possuía antes. Nenhum dos antigos presidentes, né, que já passaram aqui pela nossa presidência, eles têm autoridade de presidentes? Sim ou não? Eles podem ir lá baixar decretos, leis, eles podem fazer essas coisas? Não. Só o presidente vigente, aquele que está cumprindo o mandato. Só ele tem essa autoridade. Mas cumpriu o mandato, perde a autoridade. Então é mais ou menos assim. O homem tinha essa posição, trocou a presidência. Quem entendeu? Misericórdia, irmão. Aí gerou o que gerou hoje. Quem está entendendo? Só que aí, queridos, entra um detalhe. Que é importante você entender isso. Entra um detalhe. Pastor Adalto, qual é esse detalhe? Obreiro Paulo, vamos lá para Mateus, capítulo 28, verso 18. Mateus 28. Você vai voltar um pouquinho, tá? Lucas. Você está em Lucas? Você vai voltar um pouquinho. Vai ter Marcos, Mateus. Aí você volta anterior, tá bom? Mas se quiser, acompanhe aqui no telão que você vai lendo também. Obreiro Paulo, pode ser o 16, tá? 28, 16, só para a gente poder entender, né? Mateus 28, 16. 28, 16. Vamos ler lá? Mateus 28, 16. Então diz o seguinte, olha só, igreja. Os 11 discípulos foram para onde? Para Galiléia. Então o que está acontecendo? Pastor, não são 12 discípulos? Sim ou não? Mas ali está relatando que são o quê? Significa então que isso foi depois do quê, queridos? Depois que Judas traiu ele, então significa que ele já passou pela cruz. Significa então que ele já morreu. Significa então que ele ressuscitou. Então você está ouvindo um relato aqui que é pós-Calvário, que é o quê? Ressurreição de Cristo. Então quando Jesus ressuscita, ele então vai se encontrar com os discípulos, porque ele disse o que para eles? Voltam para Galiléia agora, e me aguarda lá que eu estou chegando. Verso 17. Quando o viram, o que eles fizeram? O adoraram, reconheceram a ele. Mas olha o que o texto diz. Alguns, porém, ainda o quê? Duvidaram. Aí nós temos o relato de Tomé, não é verdade? Que duvidou. Será que ele ressuscitou? Será que não? Né? Tem todo esse relato. Só que aí, olha o que Jesus vai falar agora no próximo versículo 18. Olha que interessante. Então Jesus se aproximou deles e lhe disse. O que está escrito ali agora, queridos? Toda autoridade me foi dada nos céus e aonde mais? E na terra. Ué, pastor, agora já não estou entendendo mais nada, pastor. Peraí, Deus deu autoridade para o homem. Aí o homem perde a autoridade e Satanás fala que ele que tem autoridade agora. Aí Jesus vira agora e diz assim, não, e quem tem autoridade sou eu. E essa autoridade me foi dada no céu. O que está acontecendo? Aí que é interessante. Cronologicamente, falando de novo na cronologia, no tempo, a tentação de Jesus, ela acontece antes da crucificação ou depois da crucificação? A tentação. Antes da crucificação. Nós estamos, lá em Lucas 4, nós estamos vendo o início do ministério do Senhor Jesus. Agora, o que você está lendo aqui é após a crucificação, já é a ressurreição. Ele ressuscitou. Então, o que aconteceu? Quem já entendeu aí? Ou seja, aquela autoridade que o homem havia entregue a Satanás, quando Jesus realiza a obra dele,
da crucificação, da morte, ressurreição e ascensão, o que ele faz? Ele toma de novo a autoridade que o homem havia perdido. Por isso que então agora o que ele está dizendo? Ei, a autoridade que foi perdida, eu tomei de volta. Quem está entendendo, queridos? Amém? Então por isso que diz assim, ó, toda a autoridade me foi dada aonde? Nos céus e aonde, igreja? Na terra. Então o que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor Jesus, ele recuperou a autoridade, o governo que o homem havia perdido. O que Jesus fez? Olha que nós estamos falando sobre a obra da cruz, hein? A obra da redenção. O que Jesus fez? Ele reestabeleceu a posição do homem. Quem entendeu o que eu estou falando aqui agora? Então a obra de Jesus foi uma obra, você está percebendo? Olha o tamanho dessa obra, irmãos. Quer dizer, esta obra, isso, irmãos, faz o seguinte, pode acompanhar aqui no telão, tá? Se quiser pode acompanhar no telão também, tá bom? Olha lá, essa autoridade, essa obra de Jesus, o que ela trata, queridos? Também, desse recuperar de autoridade. Ou seja, Deus em Cristo reestabelece a posição do homem. Então você está percebendo que essa obra de Jesus não é só perdão de pecados, irmão. Não é só, quem sabe você vai para o céu, você ganhou a possibilidade de ir para o céu. Não. A obra de Jesus, ela fala de uma obra aonde o Senhor, ele nos reestabelece como posição. Ganhando a posição, nós recebemos o que, queridos? A autoridade. Quem está entendendo? Sim ou não? Percebeu? Então o que a Bíblia está mostrando para nós? Que a autoridade que o homem perdeu, que ele havia entregue a Satanás, quem recuperou ela de volta? O Senhor Jesus. Amém? Ele recuperou essa autoridade de volta. Quem está entendendo até aqui? Ele restabelece essa autoridade de volta. Quem está entendendo? Por isso que, olha agora, calma que eu ainda vou explicar uma coisa interessante para vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz lá. Isso, 1:13. Tá, obreiro Paulo? Vamos lá, Colossenses 1:13. Olha o que está dizendo lá sobre a obra da cruz. Presta bem atenção agora. Olha só. Pois ele quem, queridos? Jesus, né? Ele, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que ele está falando com isso para nós? Ele está dizendo o seguinte, olha, aquela obra da cruz, a obra de Jesus, olha o que essa obra realizou em nossas vidas. Ou seja, antes de Cristo, nós estávamos sob o domínio de quem, igreja? Qual domínio? Quem dominava a gente? Era Satanás. Entendeu ou não? Nós estávamos sobre o quê? O domínio do quê? Das trevas. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? É assim que nós nos encontrávamos, debaixo do domínio dele, da esfera de influência dele. Então é muito importante que você entenda que o que ele está mostrando para nós ali, queridos, na realidade, o que ele está falando para nós, é o que aconteceu com a queda do homem. Ou seja, quando o homem então entrega a autoridade, ele passa a estar no domínio de quem? Sob a influência de quem? Hein? De Satanás. Olha o que ele está falando, ó, domínio das trevas. Ou seja, todo ser humano, quando ele nasce, olha que coisa triste, meu Deus. Ele nasce sobre qual domínio? Quem é que governa a vida dele? Quem é que domina a vida dele? Satanás. Queridos, ninguém escapa disso, tá? Todo ser humano, quando ele vem sobre a terra, quando ele nasce, assim que nasceu, aquela coisinha, como é que ele já nasce? É muito pesado isso, não é? Mas é o que o Adão fez. É a consequência da desobediência de Adão. Olha o que ele gerou. Então, por mais que a gente fale para aquela pessoa, você tem que largar essa vida, você tem que parar com isso. Queridos, quem é que domina a vida daquela pessoa? É Satanás. Por mais que você dê conselhos, olha, larga isso, que isso, quem é que está dominando? Satanás. E aí que é interessante, por mais que aquela pessoa faça boas obras, boas ações, mas ela ainda está sob o domínio de quem? De Satanás. Então tudo que ela faz, ela só faz porque quem está permitindo ela fazer? Satanás. E às vezes o Satanás permite para quê? Para deixar a pessoa no engano.
Porque pelo fato dela achar que ela está ali fazendo algo, às vezes até para Deus, ou para o próximo, bem, eu estou me garantindo. Não, você ainda está sob o domínio. Até que, num dia você creu em Cristo, e ao crer em Cristo Jesus, você foi o quê? Transportado. Amém? É como se você, hoje nós estamos vendo esse embate lá no Oriente Médio, mas é como se você fosse um refém do Hamas. Você está sob o domínio de quem? Do Hamas. E aí eles fazem o que quiser com você. Até mesmo se quiserem acabar com a tua vida, tirar a tua vida, eles tiram. Mas de repente alguém entra, consegue negociar, quem entendeu? E consegue, digamos assim, a rendição, entregar você. E aí você é liberto daquele cativeiro. Quem entendeu o que eu estou falando? Aí você não é mais refém do diabo, amém? E você se tornou alguém agora o quê? Livre, porque agora você está no reino do Filho do amado. Entendeu o que aconteceu quando você creu em Cristo Jesus? Está compreendendo ou não? Então diga assim: Satanás não tem mais domínio sobre a minha vida. Ele não domina mais a minha vida. Amém? Por que não? Porque através de Cristo Jesus, amém, queridos, nós fomos transportados. Jesus não disse que ele passou a ter toda a autoridade, não foi o que ele falou? Agora quem tem autoridade? É o Senhor Jesus. Quem está entendendo aqui? Ele é quem tem o que, queridos? A autoridade. Quem está entendendo até aqui? Está entendendo até aqui? É maravilhoso, não é essa obra da redenção? Diga de novo: Satanás não tem domínio mais sobre a minha vida. Amém, queridos? Só que aí tem um detalhe maravilhoso. Porque a gente não pode esquecer que eu estou falando sobre o quê? A nova criatura. Aí que vai chegar o negócio agora. Eu sei que nós estamos falando assim de uma obra que Jesus fez. Amém? Algo, digamos assim, nós somos simplesmente passivos e ele está ali nessa obra, realizando, fazendo, restabelecendo a autoridade. Só que a gente não pode esquecer, queridos, que nesta obra da redenção, como eu já venho comentando com vocês aqui já há semanas, não é só uma obra em favor de mim, mas é uma obra que ele fez também aonde? Em mim. Ou seja, é uma obra que ele fez por mim, e o que mais? E em mim. É uma obra que ele fez externamente, mas também ele fez o quê? Internamente. E aí é que entra o quê? A nova criatura. Por quê? Quando você lê aqui, isso aqui, queridos, são os aspectos da maneira como a velha criatura ela vive. A gente não pode esquecer o princípio dos cabeças, lembra? Primeiro cabeça, quem foi? E o segundo, o último, Jesus. Quem é que entregou o domínio do mundo ao Satanás? Foi o primeiro Adão. Amém? E aí todos que descendem de Adão já nascem assim. Ok? Quem é que recupera o domínio? O segundo Adão. Portanto, todos que vêm de Cristo já nascem como? Quem está entendendo? É assim que a nova criatura é. Amém? Para ficar mais claro para nós, vamos para Efésios, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 17. Para eu chegar onde eu quero chegar no ponto com vocês. Efésios, capítulo 1, versículo 17. E aqui nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, tá? Efésios 1, 17. Quem está entendendo aqui? Então o homem foi criado com autoridade, que foi o Adão. O Adão perde a autoridade, ele entrega para Satanás. Mas aí quando vem Jesus, Jesus então recupera essa autoridade. Amém? Quando? Na obra da redenção. Ele nos tira do domínio de Satanás e agora nos transporta para o reino dele. Amém, queridos? Esse é até o ponto. Só que aí o que nós vamos ver aqui agora? O que esta obra de Jesus ela resulta? Como eu expliquei para vocês, não sei se vocês se lembram, mas eu falei das 3 etapas da obra de Jesus. Quem lembra? Morte, ressurreição e ascensão. Lembra-se? Então nós vamos ler agora sobre a ascensão de Cristo. E aí nós vamos entender que a gente não pode esquecer que nós estamos unidos a Cristo. Ele é o cabeça.
Amém? Então olha o que vai explicar para nós agora. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o que, queridos? Espírito de sabedoria. Entendeu? Porque eu sempre oro aqui, Senhor, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação. É essa oração que eu faço, a oração que Paulo diz que fazia pelo seu povo, pela igreja. Amém? E aí ele diz, por meio do pleno conhecimento dele. Pode seguir, obreiro Paulo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam o quê, queridos? Iluminados, a fim de que conheçam a esperança para o qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos. Meu Deus, isso aí é maravilhoso. E a incomparável grandeza, olha agora, do seu poder, para com quem? Os que o quê? Então esse poder está sobre quem? Os que creem. Quem crê? Queridos, hoje nós vamos só ler a Bíblia, amém? Tem dia que a gente precisa pregar, não, irmão, está tudo escrito, olha lá. Conforme a atuação da sua poderosa força, vai, obreiro Paulo. Olha agora, Deus exerceu esse poder em Cristo, fazendo o quê? Com que ele fosse o quê? Ressuscitado dentre os mortos. E agora? E assentando, ascensão. E o que, queridos? E assentando à sua direita, nas regiões celestiais. Segue. Olha agora, hein? Muito acima do que? Presta atenção, igreja. Muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa invocar. Não apenas nesta era, mas também na que há do quê? Meu Deus, segue. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. Segura. O que Paulo está dizendo? Que não há nada que esteja fora da autoridade de quem? Do controle de quem? Do domínio de quem? De Jesus, Cristo. Ou seja, a obra que Jesus realizou foi uma obra tão grande, que tudo foi colocado debaixo do quê? Agora, você viu o detalhe que ele fala? Tanto nesse tempo e também naquilo que é o quê? O porvir, o tempo milenar, mundo vindouro. Então ele está dizendo para nós que essa autoridade de Jesus, ela não tem mais um prazo de validade. Ela é eterna, ela é infinita. Entendeu até aqui? Você viu o que está dizendo? Todos os governos, irmão, o que é governo? As autoridades desse mundo que você possa imaginar, todos eles se submetem a quem? A Jesus. Então Jesus tem toda a autoridade, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Quem entendeu até aqui? Então Jesus tem toda a autoridade, sim ou não? Sim ou não? Jesus está assentado aonde? Nas regiões celestiais. Então esse se assentar significa que ele recebeu o quê? Autoridade. Assentar é trono, posição de autoridade. Quem entendeu até aqui? Mas não para aí. Amém? Amém? Então vamos lá. Está preparado? Irmão Paulo, a gente segue na sequência. Vai passar o capítulo 2 e a gente segue, tá? Vamos lá. Segura aí, obreiro Paulo. Deus colocou todas as coisas debaixo da onde, queridos? Dos pés dele. E designou cabeça. Lembra que eu falei? O último Adão? Lembra? Primeiro Adão, primeiro cabeça. Último Adão, segundo cabeça. Quem é o último Adão? Cristo. Então ele é o quê? O cabeça, autoridade, ok? Da onde vem toda uma raça nova, a nova criatura, de todas as coisas. Para o quê? Ele é o cabeça da onde? Da igreja. Segue, meu Paulo. Agora vamos embora. O qual é o seu corpo. O que a igreja é? Ele é o cabeça, mas a igreja é o quê? Irmão Soraya, é o corpo. Eita! Alguém já viu uma cabeça andando por aí sozinha? Se você visse uma cabeça rolando sozinha, irmão, hein? Ou alguém já viu um corpo andando por aí sem cabeça, irmão? Pelo amor de Deus. É de apavorar, né? Você vê um corpo andando por aí sem cabeça. Jesus é o quê? E a igreja? Quem é a igreja aqui?
A igreja é os que creem. A cabeça recebeu toda a autoridade. Meu Deus, você está entendendo. O cabeça recebeu o quê? Toda a autoridade. E nós somos o quê de Cristo? O corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Segue, Gabriel Paulo. Vocês estavam mortos, capítulo 2, versículo 1 agora, nas suas transgressões e nos seus pecados. Vai, igreja. Presta atenção agora, irmãos. Nós, nos quais costumávamos viver quando seguia os padrões deste mundo, falando de nós, tá? Antes de Cristo. E o príncipe do poder do ar e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, na velha criatura, segue. Antes todos também vivíamos como ele, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros. Éramos por natureza merecedores do quê? Da ira. Ele está falando de como nós éramos antes. A velha criatura, quem está entendendo? Segue. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, vai, Gabriel Paulo, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Segue, Gabriel Paulo. Deus falando da gente, nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, igreja. Eu não sei se você entendeu. Quem entendeu agora? Para você entender isso aqui, você tem que pegar as aulas anteriores, quem lembra? Porque eu falei que nós fomos unidos a Cristo, amém? Lembra que eu falei que nós fomos crucificados com Ele, ressuscitamos com Ele, assentamos com Ele. Quem lembra disso tudo? Só que naquele momento que eu falei sobre estarmos assentados, eu não falei do que era se assentar. Quem entendeu? Agora você está entendendo. Queridos, presta bem atenção. A nova criatura, ela já nasce munida de autoridade. Quem está entendendo aqui? Quando você creu em Cristo Jesus, o que aconteceu com você? Você viu ali. Você era a velha criatura. Como que a velha criatura nasce? Sob o domínio de quem? Subjugada a quem? Ela faz a vontade de quem? E ele está explicando ali. Você viu que no capítulo 2 ele explica tudo isso. Só que quando você creu em Cristo, aquele ser caído, o que aconteceu na cruz? Ele morre, a velha criatura morre, o velho homem morre, quem entendeu? E quando Cristo ressuscita, é a nova criação, é o novo homem. E quando esse novo homem surge, ele surge com o quê? Com autoridade. Só que isso não é algo que só compete a Jesus. Não, pastor, quem tem toda a autoridade é Jesus. Sim, de fato é. Só que essa autoridade é algo que nós também podemos o quê? Usufruir. Porque isso faz parte da nova criação. Então toda nova criatura já nasce com o quê? Já nasce com o quê? Com autoridade. Então diga assim, eu tenho autoridade. Amém? Quem é nova criatura aqui? Quem já creu em Cristo Jesus? Se você creu em Cristo Jesus, aceitou o Senhor Jesus, você é uma nova criatura. Ao ser nova criatura, você hoje tem o quê? A autoridade. Quem está entendendo até aqui, irmãos? Você tem o quê, igreja? Porque você está sentado aonde agora? Nas regiões celestiais em Cristo. É onde você está agora. E aí que é interessante. Pastor, mas não dá para entender, eu estou aqui, estou lá. Deixa eu te falar uma coisa, hoje nós estamos com o rei Charles, né? Tá, se o rei Charles vier fazer uma visita aqui no Brasil, ele deixou de ser rei porque ele está distante do trono dele? Não. Aliás, quando falarem, vão dizer, o trono dele está na Inglaterra, está lá. Ele não deixou de ser rei porque ele está distante do trono dele, quem está entendendo? Então você não deixa de ser uma autoridade ou ter autoridade porque pareça que você está distante. Só que a Bíblia está falando que a realidade espiritual que nós nos encontramos hoje é essa, de estarmos o quê? Assentados nas regiões celestiais. Isso aqui é muito importante porque você tem que entender que essa é a base da sua autoridade. Essa é a base da autoridade da igreja. Ou seja, a base da autoridade da igreja é a obra que Cristo realizou e como Cristo estabeleceu ela. Portanto, tem como você perder essa autoridade hoje?
Sim ou não? Só se Jesus for destituído, irmão. Quem está entendendo? Só se Cristo for destituído. Ou seja, só se Cristo perder o trono. Só se Jesus sofreu um impeachment. Tem como isso? Vão impeachment a Cristo. Os 24 anciões vão mover lá uma ação que nós vamos agora, não concordamos com o reinado de Cristo e nós vamos destituir ele. Ou seja, você só perde autoridade se Cristo perder a autoridade. Tem como isso? Então, meu amado, você tem autoridade. Porque a base da sua autoridade quem é? Essa autoridade, ela não compete, ela não está ligada à maneira como você vive, como você faz, não está. Porque essa autoridade, quem estabeleceu foi Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui agora, sim ou não? Está claro isso para vocês? Qual é a base da sua autoridade? É a obra de Cristo, é Jesus. Então, se Cristo está sentado no trono, eu também estou sentado no trono com Ele. O dia que Ele sair desse trono, ou perder esse trono, aí eu perco também minha autoridade. Mas como isso é impossível, não tem como eu perder mais essa autoridade. Quem entendeu até aqui? Você tem ou não tem autoridade? Eu estou te falando isso porque é importante, que eu vou agora tocar num próximo assunto. E se você não tiver clareza disso, você não consegue exercer autoridade. Presta bem atenção. Se você não tiver clareza do que eu estou falando aqui, você não consegue exercer autoridade. Você tem que entender que a autoridade que um crente possui, que a nova criatura possui, é uma autoridade que não compete a você, não depende de você. Depende daquilo que Cristo fez e você está nele. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Sim. Ficou claro? Então vamos para Lucas 10, 19, Pedro Paulo, por favor. Isso. Porque agora aqui você vai entender como é que você exerce essa autoridade. Eu só falei isso tudo para entrar nesse ponto com vocês aqui, irmãos. Entendeu agora? Porque se eu pregar esse versículo, mas sem te dar essas bases, você fica meio assim. Não, pastor, mas como assim? Queridos, você é uma autoridade. Diga assim, eu sou uma autoridade. Amém? Nós recebemos essa autoridade em Cristo. Você tem autoridade. Então, se todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, então todas as coisas também estão debaixo dos seus pés, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que a igreja ela pode chegar em qualquer lugar e exercer a autoridade dela. Você pode fechar o que você quiser fechar. Você pode abrir o que você quiser abrir. Você pode mandar parar o que você quiser parar. Só que muitos não têm essa noção porque não entendem o quê? A autoridade que possui. Entendeu? Quando você vê Cristo andando sobre a terra, Ele está revelando isso para nós. Como o homem deve viver, como nós devemos viver. Exercendo o que? A nossa autoridade. Amém, igreja? Jesus vira então e fala o seguinte para os discípulos. Olha só. Você tem que ler isso aqui na perspectiva pós-crucificação, ou seja, obra completa. Então ele diz assim, ó, dei a vocês. O que, queridos? Então a autoridade que você tem não vem de você mesmo. Vem de quem? De Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? A autoridade que você tem vem de quem? Vem de Jesus. Diga assim, eu tenho autoridade. Amém? Agora, o que seria essa autoridade? Quando a gente fala de autoridade, irmãos, não é autoridade eclesiástica. Ou seja, pastor, bispo, missionário, não é uma autoridade eclesiástica. Não é uma autoridade política. Essa autoridade não tem a ver com esse tipo de autoridade. Ela é uma autoridade espiritual. Então essa autoridade todo crente possui. Porque não depende dele ter o que na igreja? Um cargo. Não depende disso que eu estou falando, de um cargo, de alguma coisa. Até porque ele vai dizer o seguinte, você tem autoridade para pisar aonde? E sobretudo, então quer dizer, na hora que você vai expulsar um demônio ali, você vai expulsar aquele demônio na autoridade, porque eu sou um pastor, eu te expulso. Ele vai rir da tua cara. Porque eu sou um obreiro, eu sou um evangelista. É por causa disso que ele sai? Não. Então ele está mostrando ali que a autoridade que nós recebemos, eu vou te explicar isso aqui, para você entender. É para entender isso. É uma autoridade espiritual. Todos nós temos aqui. Sabe o que é interessante sobre essa autoridade? Sabe o que é interessante sobre ela? É que a partir do momento que a pessoa creu, aceitou Jesus, pronto, já passou a ter autoridade.
Não precisa ter tempo de igreja. Entendeu? É impressionante. Quer dizer, antes de Cristo, Satanás estava aqui, ó, dominando ela. Queridos, acabou de crer, muda o quadro. Satanás vai debaixo do pé da pessoa. Por isso que ele fica enfurecido, quem entendeu? Como é que pode? Só porque creu. Só porque aceitou a Cristo. Só por causa disso agora. É ele que manda em mim, que me domina, que exerce autoridade, quem entendeu? Então, a partir do momento que você creu, a autoridade chegou. Você foi transportado agora para o reino do Filho do Amor, perde a influência e o domínio de Satanás, você é assentado com Cristo só porque você creu. E aí você recebe o que, queridos? A autoridade. Presta atenção numa coisa. O que significa autoridade aqui nesse sentido? Autoridade aqui é no sentido de licença, permissão, não é um sentido de poder. Embora muitas palavras vão traduzir como poder, mas a autoridade aqui é diferente. Por isso que eu gosto da NVI, porque ele deixa bem claro isso. E diz o seguinte, ó, a autoridade, uma licença. É isso que você tem. Uma permissão. É isso que você tem. Entende? Porque, vamos um exemplo. O governador do estado do Rio de Janeiro, ele tem o quê? A autoridade. Basta uma caneta, acabou. Ele baixa decretos. Não é verdade? Ele pode liberar uma coisa, ele pode não permitir outra coisa. Por quê, queridos? Porque ele tem o quê, queridos? A autoridade. E o que é interessante? A autoridade que ele tem faz com que ele também possa exercer uma autoridade sobre aqueles que têm poder. Como assim, pastor, sobre aqueles que têm poder? O Breno Paulo, eu pedi para o senhor uma coisa assim, tira esse negócio vermelho, eu quero que o senhor grifa autoridade, e grifa ali poder. Isso, vai olhando no texto, o senhor vai encontrar aí. Autoridade e poder. Primeiramente. Para você entender aqui, porque no texto, se você pegar uma ACF aí, uma corrigida, ele vai dizer, eu dou a vocês poder, e aí ele fala o seguinte, ó, para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder, aí também, Breno Paulo, grifa essa palavra poder, do inimigo. Então olha o que está acontecendo aí, queridos. Se você pegar na ACF, são dois poderes. Na NVI, já ficou claro. Por que ele traduz na NVI autoridade, e quando ele fala ali, ó, poder em verde, poder? Porque as palavras não são as mesmas. No grego não é o mesmo. No grego, a palavra autoridade é exousia. Diga comigo, exousia. Já está falando grego, hein, crente? Agora, a palavra utilizada ali, poder do inimigo, é dunamis. Diga comigo, dunamis. Que é da onde vem a palavra dinamite, dinâmico, dunamis. Qual que é a diferença entre autoridade exousia e poder dunamis? Poder fala de explosão. Mas se nós formos traduzir para dentro do entendimento bíblico, poder, sabe o que significa aqui? Ali, poder em verde, que é o dunamis. Feitos prodigiosos, milagres. Tanto que quando você lê em Atos capítulo 1, Jesus fala o seguinte, permaneçam em Israel, até que do alto venha o quê? Você seja o quê? Poder, dunamis. Eu vou dar para vocês também o poder, a capacidade de realizar feitos prodigiosos, milagres, sobrenaturais. Manifestar isso. Então o que ele está mostrando para nós? Presta bem atenção agora. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ou seja, Satanás, a Bíblia está falando, Jesus está falando. Ele tem poder? Sim ou não? Tem, está escrito lá. Poder ele tem. Ele tem um poder. Mas ele não tem o quê? Autoridade. Aleluia. Sobre nós não. Quem está entendendo, igreja? Ele tem poder? Tem. Mas ele não tem o quê? Autoridade. Vou te dar um exemplo. Polícia. A polícia. Polícia, qualquer estado. Polícia tem poder? Tem. Só que a questão é, a autoridade dela vem de quem? Do governador. Embora a polícia tenha poder, a polícia só vai usar esse poder de acordo com o quê?
com aquilo que o governador foi estabelecer. É isso que entende. Quem entendeu o que eu estou falando? Se o governador não liberar, vamos supor, vamos ter uma operação aqui na comunidade de 7 dias. Quem é que vai dar autoridade para realizar essa operação? É o governador. Nenhum policial tem a autoridade de deixar o seu batalhão para vir. Ah, eu quero ir lá fazer uma operação. Ele não tem como isso. Porque tudo tem que ser o quê? Autorizado, licenciado, permitido. Embora eles tenham poder, mas eles não têm o quê? É interessante o que eu estou te falando. Autoridade. A autoridade que eles têm vem de quem? Vem do governador. Então deixa eu te falar uma coisa. Satanás tem poder? Sim ou não? Mas ele não tem o quê? A autoridade sobre nós. Aleluia, igreja! Quem está entendendo está aqui. Então ele diz assim, ó, dei a vocês o quê? A autoridade. É vocês que vão dizer o que pode e o que não pode. Quem entendeu agora? É vocês que vão dizer agora o que pode e o que não pode. O que é permitido e o que não é permitido. Por isso que, meu amado, você tem que chegar na tua casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? No seu lar. E começar a exercer autoridade. Falar para Satanás, falar para o diabo, falar assim, ó, acabou, tá? Chega. Acabou. Essa palhaçada aqui, essa brincadeira aqui, acabou. Aqui você não vai agir mais. Por que não? Porque eu não quero. Você está usando a sua autoridade. Quem está entendendo? Compreendeu agora, igreja? Então ele está dizendo isso, ó. Dei a vocês o quê? A autoridade. Para quê? Essa autoridade que ele nos dá é para alguma coisa. Para quê, irmãos? É para pisar. Quem está entendendo? É para esmagar, irmãos. Não é para ter dó, não, irmão. O quê? As cobras, escorpiões e todo poder do inimigo, igreja. Então está tudo debaixo dos seus pés. Quem está entendendo, igreja? Amém? Está tudo aonde? Debaixo de onde? Dos seus pés. Quem está entendendo, amado, o que eu estou falando? Então entenda uma coisa. Hoje você precisa exercer essa autoridade sobre a terra. Entende? Se o mal está ali agindo, olha lá, o mal. Olha lá. Se o poder do inimigo está aí atuando, é porque a igreja não está usando do quê? A gente está deixando ele à vontade. Estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Está compreendendo isso? É porque nós estamos deixando ele à vontade. E aí, como diz Paulo, como ele atua nos filhos da desobediência? Quem que atua nos filhos da desobediência? É Satanás. E nós temos domínio sobre o quê? Sobre todo o poder de... Quem entende o que eu estou falando aqui? Então, eu vou te falar uma coisa para você entender aqui. Vamos usar um caso. Vamos supor que uma pessoa fique possessa, um vizinho seu, um familiar seu. Você não precisa correndo ligar para pastor. Ou chamar um pastor na rua. Não há essa necessidade. Entendeu? Já aconteceu isso comigo, a pessoa me liga, olha, está manifestado aqui. Aí eu falo, mas olha, eu não sei. Aí eu falo assim, então bota a mão na cabeça do sujeito aí, o que eu te falar aqui, você fala para ele. Em nome de Jesus, aí a pessoa repetia lá, em nome de Jesus, pelo telefone, irmão. Porque desconhecia a autoridade que ele recebeu, que ela recebeu em Cristo, quando ela se tornou uma nova criatura. Então deixa eu falar, o demônio não sai, eu vou ter que falar isso aqui abertamente. Não é porque você está em pecado ou não, se você pecou ou não. Não é por causa disso que ele sai. Ele só respeita o quê? A autoridade. Então o crente às vezes ele fica meio assim cabuloso, por quê? Encabulado. Né? Manifestou ali, já deixa o pastor, deixa que o pastor fale. Pastor é mais santo, né? Que vai que... Esse demônio começa a revelar os nossos pecados, começa a dizer o que eu fiz no verão passado, né? Então, porque a gente já logo pensa isso, porque a gente acha que o que expele é santidade, não é. O que expele é o quê? A autoridade. Quem entendeu? Ele só respeita o quê? A autoridade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é tão claro para nós.
Breno Paulo, você vai ter que me ajudar porque eu não tinha preparado essa parte. Mas está lá em Atos. Eu não sei se é Atos 19, 18. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu acho que é Atos 19. Vamos ver, me ajuda aí. Isso, 19 e 15, amados. Isso, volta um pouquinho antes, Breno Paulo. Vamos ver aqui. Extraordinário. Ok. Versículo 13. Atos, para vocês verem o que eu estou falando aqui. Atos 19, 13, Breno Paulo. E depois a gente volta para esse versículozinho aí. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Segue. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Pode seguir. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Vocês querem ver o que aconteceu? Irmão, o demônio deu uma coça neles, irmão. Vamos ver o texto. Coloca o preparo. Então o demoniado saltou sobre eles e os dominou. Olha o texto, e os dominou. Por quê? Não eram nascidos de novo, não eram novas criaturas, não tinham autoridade. Ele só exerce domínio sobre aquele que não tem o quê? Autoridade. Você falou, Paulo eu sei quem é. Conheço Paulo. Paulo tem autoridade. Mas e vocês? Espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Deixou eles o quê? Envergonhados. Mas por quê, queridos? Eles não tinham o quê? A autoridade. Não eram o quê? Novas criaturas. Não havia ainda, de fato, crido em Cristo Jesus. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Percebeu agora? Demônio só respeita o quê? A autoridade. Quem está entendendo até aqui? O Breno Paulo, volta lá para Lucas. E aqui eu vou fechar com vocês. Quem tem autoridade aqui? E por que você tem autoridade? Por causa da obra de quem? Porque você está sentado aonde? Nas regiões celestiais o quê? Então o Senhor nos deu o quê? A autoridade. Exousia. Para quê? Para pisar sobre cobras, escorpiões. E aqui é interessante que ele faz um atacadão. E fala, e sobre todo o poder do inimigo. Quer dizer, qualquer coisa, vocês têm o quê? Autoridade. Quem está entendendo até aqui? Amém até aqui? Amém até aqui? Amém. Então hoje é dia de vocês exercer autoridade. Amém? Quem está entendendo? Se ele está agindo é porque você está o quê? Por isso que Paulo diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Não dá permissão, não dê licença, não dê espaço. Percebeu, igreja? Se ele está agindo, por quê? Porque a igreja está o quê, irmãos? Está permitindo, nós estamos deixando. Então, se ele está pintando o 7, se ele está pintando e bordando, por quê? A igreja está lá. Mas por quê, irmãos? Porque desconhece o quê? A autoridade que já possui. Essa autoridade, entenda, não vem por jejuar, não vem por orar muito, não vem por nada disso. Ela vem pela obra de quem? De Jesus. A base da minha autoridade é a obra que o Senhor realizou em minha vida. Então diga de novo. Eu tenho autoridade. Quem tem autoridade aí, crente? Hein? Você vai sair aí, você vai ser um exterminador de demônios. Quem vai ser exterminador de demônios aí? Hein? Na hora que você vê as coisas arriadas na esquina, você já desfaz. Eu desfaço em nome de Jesus. Quem está entendendo, igreja? Amém? É assim. Por quê? Você tem o quê? A autoridade. Amém? E eu digo para você, alguém aqui já teve experiência de expulsar um demônio? Queridos, quando você expulsa um demônio, aí você vê, vou te falar uma coisa, aquilo que você carrega. É impressionante. Quem tem autoridade aqui? Glória a Deus. Agora presta atenção numa coisa. Como é que termina esse versículo?
e nada lhes causará dano. De novo, olha para mim aqui, presta atenção. E nada lhes causará dano. Olha para mim aqui. Tem uma teologia aí, um entendimento, que eu já ouvi falar muito, que as pessoas falam assim, irmão, cuidado, viu, com retaliação, hein? Cuidado, hein, irmão. Se você tiver na brecha, ele aproveita, hein? Cuidado, viu, aonde você vai se enfiar aí, hein? Porque depois aquele negócio pode voltar para você. Quem já ouviu isso? É porque nunca leram Lucas 10, 19. Nunca leram. Nada lhes causará ou lhes fará dano algum. É porque nunca leram o quê? Lucas 10, 19. Quem entende o que eu estou falando? Eu lembro, queridos, que uma vez lá na Baixada, eu fui visitar uma pessoa que a mulher estava acamada. O que aconteceu com a mulher? A mulher, ela, acho que teve eclâmpsia, teve algum problema ali na gestação, sofreu um AVC, então para poder salvar o bebê, fizeram uma cesárea, tiraram o bebê, ela foi para a UTI, mas graças a Deus ela se manteve viva, foi levada, teve alta, levou para casa. Esse bebê passou a ser cuidado pela tia. Aí, o marido dessa mulher nos chamou lá na igreja. A igreja era na mesma rua. Tem como vocês ir lá em casa, fazer uma oração e tal? Aí o obreiro passou para mim e falou, vamos lá, irmão, vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que ele era crente. Ué. E era de uma igreja, até muito conhecida, tá, essa igreja. Pois aqui, deixa que eu estou gravando, então dá para... É muito conhecida. E eu fiquei assim, falei, Ele falou que a igreja disse para ele o seguinte, nós não vamos aí, porque vai que a gente entra na brecha, aí esse negócio pode se voltar contra a gente. Irmão, fica firme aí, você e Deus, vai orando que Deus está contigo. Cadê a autoridade? Não conhece a autoridade que possui. Então, olha que coisa interessante. Tem muita gente que acha, não, irmão, cuidado aí, irmão, que vem os quebrantes. Já ouviu falar de quebrante? Eu lembro do outro irmão lá que tinha aquela espada de São Jorge assim, ele foi arrastar para lá. Falou, esse negócio aqui na porta, aqui, irmão, vou tirar para lá. Passou no outro dia, deu uma dor nas costas dele. Falou, ih, pastor, acho que foi a espada de São Jorge, pastor. Travou o nervo ciático dele, falou, não devia ter chutado aquilo. Tinha algum quebrante ali, pastor. Que nada, às vezes não é, às vezes foi até por conta realmente, que ele pegou de mau jeito. Quem entendeu o que eu estou falando? Pegou de mau jeito, foi puxar, e é assim. Deu um mau jeito nas costas dele porque ele arrastou. Mas não, ele falou que era uma coisa espiritual que estava ali. Quem entende o que eu estou falando? Queridos, o inimigo sabe que ele não pode causar dano em você. Você não sabe disso, mas ele sabe. O que acontece? Ele se aproveita disso. Mas dano ele não pode causar na sua vida. Quem entende o que eu estou falando? Ele não pode. Então, quando você usa autoridade, acabou. Ele não pode, depois, estou com raiva, vou voltar e vou pegar ele de novo. Não pode. Ele está dizendo, e nada lhes causará dano algum. Queridos, não existe retaliação, irmãos. Entendeu? Não existe retaliação. Usou autoridade, acabou. Manda embora, acabou. Quem entendeu o que eu estou falando? A nova criatura, ela já, quando ela surge, ela já surge como? Com autoridade. Posicionada. Amém? Para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. E nada lhes causará dano algum. Quem entende isso, pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia!